Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E olha só, e hoje a gente vai fazer esse projeto, tá? Para finalizar aqui o jarro, tá bom? Que vai ser em efeito inox. Olha só, meninas, eu comentei aqui um pequeno vacilo aqui, né? A tinta vermelha caiu, só que eu coloquei um pouquinho de álcool em gel e passei um pincel limpo, né? E depois um pano e fui tirando, tentando tirar ali, mas eu sei que a tinta que eu vou colocar aqui vai cobrir essa mancha, então não me preocupei muito em tirar. Então, muito cuidado ao trabalhar, tá bom? Com as tintas, tá? Para não acontecer algum acidente, tá? Então, pra gente finalizar aqui, eu vou estar utilizando aqui a cor cinza claro, cinza, branco e preto, certo? Então, a foto referência que eu tenho para mim tá fazendo esse risco, tá? É uma foto que eu tirei da internet. Então, ó, foi essa daqui, tá? Vai ser como a minha base, como a minha referência. Então, eu vou me guiar, tá? Nesses pontos aqui, ó, em preto, é preto puro, tá? Não preencha com outra cor para depois vir o preto. Vocês deixem esse espaçozinho que no risco ele já tá marcado, certo? Deixa esse espaçozinho para colocar o preto, tá? E aqui no meio vai ser branco, tá? Dos dois lados. E aqui na parte de cima vai ser cinza claro com cinza. E a gente vai trabalhando aqui e eu vou dando as dicas para vocês, tá bom? Então, a gente vai começar aqui trabalhando por partes, certo? Olha só, vou tentar aproximar a câmera aqui para que vocês possam ver melhor, tá? E conseguir ver todos os detalhes, certo? Então, todos vocês que estão inscritos no canal, muito obrigado pela presença de todos vocês, tá? Um grande beijo. Se vocês gostarem do vídeo, compartilhe. Não esqueça, deixa o like que ajuda demais o canal, tá? E o canal só tem a crescer. Isso eu devo a vocês, tá bom? Olha só. Eu vou começar aqui com a cor cinza, claro, tá bom? Então, o cinza claro, ele é bem puxado assim pro branco, tá? Mas é Vocês podem também, se vocês não tiverem um cinza claro, vocês podem estar pintando com o branco. Ou fazendo a misturinha do branco com o cinza, tá? Aí vai dar cinza claro, certo? Então, olha só. Coloquei aqui, fiz esse preenchimento aqui, tá? Como a gente vai estar trabalhando por partes, eu sempre vou estar olhando a minha referência, minha foto referência. Inclusive na internet, meninas, vocês encontram vários riscos nesse mesmo estilo, tá? Fotos, né, no caso, que vocês podem tirar como risco, tá? E fazer o seu próprio risco depois, certo? Eu vou marcar aqui logo para mim saber que aqui tem sombra, que é a parte de dentro da jarra, certo? E eu vou marcar com a cor cinza, tá? E olha como a cor cinza ela é um pouco forte, certo? Então, depois eu vou dar uma clareada aqui, porque eu sei que vai ficar uma diferença. Mas aí, eu vou mostrando para vocês ao longo do vídeo, certo? Fazer pinturas em inox é um pouco difícil, assim, meninas, por conta que são bem detalhadas, certo? Para você que está iniciando agora, na pintura em tecido e quiser arriscar fazer uma pintura em inox, é só prestar atenção direitinho na foto referências que vocês tenham aí, ou até mesmo se guiarem pelo meu vídeo. Eu sei que já tem outros canais que também tem videoaulas com esse efeito inox, tá? Vocês podem estar pegando como referência, certo? Então, eu vou escurecer aqui essa parte, tá? Mais ou menos na mesma linha que tá no meio aqui, marcado, que vai ficar preto. Então, aqui também eu vou fazer uma sombra, certo? Para que essa sombra ela dê continuidade, tá bom? Ó, e o restante aqui eu vou preencher com cinza claro, mas aí eu vou mesclar o meu cinza claro na cor cinza, tá? Não é o cinza chumbo, meninas, é a cor cinza mesmo, certo? Então, se vocês quiserem uma cor mais clara, vocês podem estar usando o cinza misturado com o branco, que vai dar o cinza claro, tá? Ou também vocês podem tentar fazer com cinza lunar. Eu acho que o cinza lunar ele é um pouquinho mais escuro que o cinza claro. Mas vocês podem tentar, certo?
Olha só, eu tava tão entretida pintando aqui que eu até nem vi que tava aparecendo uma luz aqui. Mas depois eu vi e eu fui cobrir. Coloquei um pano e cobriu essa luz que tá aparecendo aqui. Tava tão concentrada que eu nem vi. Só vi depois. Olha só, meninas, eu percebe que eu coloquei a cor cinza claro para dentro do cinza chumbo, certo? Mas eu ainda consigo ver uma profundidade, tá vendo? Eu não cobri totalmente o cinza chumbo. Eu fiz apenas um degradê de cores ali para não ficar aquela cor bem chapada, certo? Ó, eu venho tirando aqui, ó, o excesso. E percebe como ficou, ó. Olha só. Eu uni uma cor na outra, certo? Agora, eu vou colocar a cor cinza desse lado, tá? Eu peguei a misturinha, certo? Como eu vi que ia ficar muito escuro, eu peguei as duas cores num pincel. Um pouquinho do cinza claro. Primeiro eu peguei assim, um pouquinho do cinza, da cor cinza, e um pouquinho do cinza claro, tá? Juntos no mesmo pincel, tá? Não tem muito bem uma medida certa, mas eu peguei junto um pouquinho de um pouquinho de outro no mesmo pincel e coloquei aqui no tecido e mesclei aqui direto no tecido, tá? Eu não misturei no pratinho, eu peguei as duas cores e já coloquei aqui. Nessa parte, eu vou colocar o cinza claro, só o cinza claro, tá? Só naquela lateral, que vai ser escuro, aí eu coloquei as duas cores misturadas, mas aqui, ó, vai ser a cor cinza claro, certo? Ó, quase que não dá pra ver direito, né? Mas é a cor cinza claro, tá bom? Se vocês me perguntarem uma cor para substituir, vocês vai ter que olhar, meninas, a foto referência que vocês pegaram aí para tirar como base, certo? Se não for esse mesmo risco aqui que o meu, tá bom? O cinza chumbo, ele vai ficar mais escuro, tá? O cinza chumbo, ele é bem mais escuro do que o cinza, a cor cinza, tá? Olha só. Apenas o cinza claro aqui nessa parte, tá bom? Então, é só observando aqui e eu vou falando, tá? E agora eu vou fazer de novo aquela misturinha do cinza claro com a cor cinza. Olha só, para ficar um pouquinho mais escuro. Se eu colocasse aqui o cinza diretamente, né, a cor cinza ela ia ficar bem mais escura. Então, fui fazendo a misturinha, tá? Um pouquinho de um pouquinho de outro e fui no mesmo pincel e fui trabalhando aqui, ó. Pra eu conseguir uma nuance mais clara, tá bom? Olha só. Pra que essa parte aqui fique um pouquinho mais escura, tá? De acordo com a foto que eu tô observando ali, ela tem essa parte mais escura, certo? Então, eu vou me guiando por ela. E aqui eu preencho essa parte com a cor cinza claro, tá bom, meninas? Que deixe bem certo explicado para vocês com a cor cinza claro, tá bom? Espero que dê para vocês entenderem e espero que vocês consigam fazer, tá bom? Olha só, meninas, aqui eu coloquei essa parte aqui arredondada, eu coloquei o branco puro, tá? Só que depois que eu fiz todo o preenchimento de todo a jarra, eu vi que esse branco, ele tava muito branco e tava predominando a pintura. Então, o que eu fiz? Nessa lateral que eu tô colocando aqui, ó, tanto de um lado quanto do outro, eu vim com um pouquinho do cinza claro e coloquei apenas nessa lateral que eu tô colocando aqui, ó, nessa parte, tá? Pra me dar o quê? Uma disfarçada nesse branco e depois eu achei que o resultado ficou bem melhor, tá? Então, depois que eu acabei nem gravando pra vocês, mas eu já vou falando aqui, ó, tá bom? No meio eu deixei branco, tá? E nas laterais eu vou estar deixando a foto para vocês conseguirem ver direitinho, ó.
nessa parte aqui, onde eu coloco o branco, depois eu vim com o cinza claro, tá? Não é o cinza, é o cinza claro, tá bom? Para que eu consiga aqui uma nuance mais clarinha do cinza. E lembrando que meu branco ele ainda estava úmido, tá? Quando eu coloquei o cinza claro, meu branco estava úmido, certo? Só para deixar bem claro para vocês, tá? Porque nessa parte aqui é como se fosse um reflexo, tá bom? Então, quanto mais clarinho aqui, mais forte vai ficar, né? Só que eu achei que ele predominou. Então, por isso que eu coloquei a cor cinza claro, tá bom? Depois. Só para esclarecer, e eu vou deixar a foto aqui no final passando, para que vocês consigam ver, dar uma pausa, consegue ver. Quase que não dá para ver o cinza claro, mas ele está presente ali, certo? Então, eu fiz tanto de um lado quanto do outro, tá bom? Coloquei aqui o branco. E no meio eu deixei sem pintar, porque a gente vai colocar o preto, tá? Então, esse meio ele tem que estar seco aqui, pra gente, quando a gente vier com o preto ele não mudar de cor. Por quê? Se eu tivesse preenchido todo o jarro aqui, toda a jarra com a cor cinza claro, o preto ele poderia não se sobressair, tá? Então, eu deixei um espaço ali para depois eu colocar, certo? Tava com saudade de vocês já, com saudade dos nossos comentários aqui, que sei que vocês sempre deixam os comentários, tá bom? Não esquece, deixa aí o seu comentário, isso é muito importante. Deixa aquele like também, tá? E o risco, menino, já tá disponível na minha página. Já coloquei aqui também no YouTube, lá na comunidade. E também vou colocar aqui na descrição para quem não tem Facebook, certo? E vou colocar também o número do meu WhatsApp aqui na descrição, tá? Meu novo número, que para quem tiver dúvidas, né? Ou precisar de alguma ajuda, estou sempre à disposição, certo? Quando der para responder, é claro, tá bom? Então, peço para vocês um pouco de paciência, que eu sempre respondo, tá bom? Sempre que dá, eu respondo, tá? Que às vezes eu tô ocupada fazendo alguns trabalhos, algumas encomendas, aí acaba demorando a responder. Mas eu sempre tiro a dúvida de vocês, tá? Olha só. Coloquei aqui o branco. Eu tô utilizando, meninas, o pincel de número 8, tá bom? Para quem quiser saber. Vocês têm dúvidas com relação a pincéis, vocês têm que comprar o pincel que você se adapta, tá bom? Que você vê que você vai conseguir pintar, certo? Ó, aqui eu vou colocar o branco, que vai ser o nosso reflexo, né? A nossa luz, tá? Sabe por que eu falo assim? Que vocês têm que comprar o pincel, tem que pintar, para ver qual o melhor que vocês vão se adaptar. Porque eu conheço pessoas que gostam de trabalhar com pincéis grandes, de número 12, 10, 14, tá? E tem outras que não conseguem trabalhar com pincéis grandes porque borra muito. A tinta ela sai do lugar. Aí gosta de trabalhar com pincéis menores. Tipo eu não gosto de pintar com não gosto de pintar com pincéis muito grandes. Porque eu gosto da pintura um pouco mais delicada do meu jeito e fazendo ali aos poucos do meu jeito, certo? Então eu não gosto de pincéis muito grandes, só, é claro, né? Quando a pintura é muito grande, quando eu vou fazer assim aquelas passadeiras de chão, né? Aquele kit de pia, fogão e geladeira, né? Tem aquela passadeira grandona, então vocês precisam de um pincel maior, porque geralmente é no algodão cru que a gente faz. Então, precisa de um pincel maior, porque a pintura vai ser bem maior. E rapidinho a gente consegue pintar. Então, depende de cada pintura, cada projeto que a gente vai fazer, certo? Olha só, meninas, os pontos que eu tô colocando branco. Preste atenção que não é em toda a volta, tá? Eu vou seguindo mais ou menos na mesma extensão aqui, onde eu coloquei esse branco aqui, tá bom?
onde vai estar concentrado a luz, certo? Olha só, não é muito. Depois que secar, eu venho dando uma retocada, certo? Ó, na mesma extensão onde eu coloquei esse branco aqui puro, eu venho colocando o branco mesclando com a cor cinza, cinza claro, certo? Só nesses pontos. Preste atenção para vocês conseguirem fazer direitinho, tá? O mesmo passo a passo. Certo? Vou iluminar aqui, mas depois eu volto retocando, tá? Então é muito importante, como eu sempre falo para vocês, retocar é preciso, ajustar as cores, ver ali onde tem algum defeitinho e ir lá consertar, tá bom? Então isso a gente só faz depois que fizer toda a pintura, que a gente vai vendo aonde precisa consertar, tá bom? Para finalizar essa semana, né, com essas videoaulas, para a gente vir semana que vem, se Deus quiser, com mais videoaulas, mais conteúdo para vocês, tá bom? Conteúdos de segunda a sexta, a partir das 6 horas, tá bom? Eu vou tentar postar vídeo nessa escala, tá? De segunda a sexta, a partir das 6 horas, tá bom? Olha só, aqui o cabo, a alça, né? Tá? Eu venho preenchendo com a cor cinza claro, certo? Então, olha só. Coloquei aqui a cor cinza claro. Preenchi tudo, tá? Para depois eu vir com a cor cinza, fazer a parte mais escura e depois a gente vir com o branco, certo? Preenchi tudo. Agora eu vou vir com a cor cinza para a gente fazer a sombra, certo? Olha só. Vim aqui com a cor cinza. Só em uma parte aqui, ó, que é a parte de trás, eu coloco sombra, tá? Porque do outro lado vai ter luz. Certo? Agora eu venho com o branco para iluminar, tá bom? Coloquei o branco e esfumaço, tá? Para que ele não fique marcado. E sempre lembrando de tirar, meninas, aquele degradezinho da tinta que fica, ó. Vocês lembram de tirar essa parte aqui, para que ele não fique aquele relevo, tá? Excesso de tinta. Então, eu sempre venho e tiro esse excesso. Já aproveito e vou mesclando as cores, tá? Porque depois a gente vem com o preto para fazer aqui um efeito, tá bom? Ó, eu sempre vou mesclar as cores, tá? Em toda essa parte aqui, eu vou colocar a cor cinza claro, certo? Não se preocupe, porque se vocês não conseguirem ver os traços, mas eu vou dar a dica para vocês como é que faz, tá? Sem riscar. Ou vocês podem vir com o lápis e riscar e vir fazendo a sombra depois, tá? Quando a gente coloca o cinza aqui, o cinza claro, não dá para ver esses traços que a gente fez, tá?
bem simples, é só preencher tudo, tá bom? Super fácil de fazer. Ó, tá vendo quando eu coloco a cor cinza, eu cobri aquela imperfeição que eu tinha feito, né? O vermelho acabou caindo ali. E aí eu coloquei um álcool gel, tá? E peguei um pincel limpo e fui tentar tirar, tá bom? E um pano também, tá? Vocês precisam ter um pano seco e que não esteja sujo de tinta, tá? Porque senão a tinta ela vai subir pra cima, certo? Então tem que ter muita cautela, né, na hora que for tirar ali. Ainda bem que foi em cima de uma coisa que dava para cobrir, né? Já pensou se fosse fora do tecido ali, fora do risco? Aí é mais complicado, né? Principalmente no vermelho. Teria que fazer alguma coisa ali por cima. Ó, bem simples mesmo, tá? É só preencher aqui. Vocês podem notar que não vai dar para ver aqueles traços que a gente fez, certo? Então, você vem com o lápis e refaz esses traços à mão livre, tá? Ou você faz com o pincel. Meu pincel para esse tipo de trabalho, ele estava pequeno ainda, tá? Aqui tinha que ser mais ou menos número 10 para mim conseguir preencher tudo, porque é uma área grande, né? Mas eu não quis concluir com o pincel que eu estava. Ó, agora eu venho com a cor cinza. Eu vou ensinar para vocês como é que faz só com o pincel, tá? Marquei sombra aqui de um lado, meio que arredondado, tá? Ó, de um lado, essa parte aqui vai ser a parte do meio, certo? Ó, e esfumacei, tá bom? Agora vai ser do lado contrário, ó. Marquei aqui, puxei a sombra e vou puxar essa sombra para o outro lado, tá? Ó. E ficou ali o meio com luz, certo? E esfumacei, tá? Lembra sempre de mesclar as cores. Como o nosso cinza claro está úmido, então dá para fazer mesclar as cores tranquilo, certo? Ó, aqui eu vou fazer uma pequena sombra, tá? Com a cor cinza. Em toda essa lateral aqui, ó. E vou esfumaçar, certo? Para depois eu puxar aqui os traços, tá bom? Tanto de um lado quanto do outro. Se vocês quiserem fazer, né, e postar lá no grupo, vocês têm toda a liberdade de postar qualquer risco, qualquer pintura relacionada à pintura em tecido, artesanato em geral, tá? Se for outra publicação que não tenha nada a ver com pintura em tecido, eu vou excluir, tá bom? Para que fique bem claro. No grupo é aceito apenas artesanato, tá? Artesanato em geral. Ó, agora eu vou puxar a sombra tudo para um lado só, certo? Vai ser tudo para minha esquerda. Eu não sei vocês aí, mas é mais ou menos isso, ó. Coloquei tinta só de um lado do pincel e vou puxar aqui, ó, tudo para um lado só, certo? Olha só. Tá vendo, ó? Tudo para um lado só. Aqui vocês podem fazer meio arredondado já, ó. Meio curvado, certo? Não tem muito bem uma regra de quantidades, tá? Fez ali tudo certinho, tentando deixar ali o mesmo espaço possível, né? Aproximado. Olha só, para ficar o que? Essas nervurinhas aqui, ó. Agora a gente vai passar para o outro lado, tá? E vai ser a mesma coisa, só que a sombra ela vai estar concentrada do outro lado, ó. Na minha direita. Olha só. E eu vou fazendo isso. Tá vendo? A sombra ela tá de um lado só, tá? Porque depois a gente vai vir com o branco.
Ó, depois eu vou mesclar as cores aqui, ó. Fiz o traço, depois eu vou mesclar as cores. Aí eu vou fazer o quê? Vou lavar o pincel, tá? Porque eu vou trocar de tinta, eu vou pegar o branco agora. E a gente vai iluminar, certo? Iluminei aqui o centro. Agora a gente vai pegar a tinta de um lado só do pincel, aonde a gente colocou sombra, a gente vai fazer do lado contrário, ó. Vem o que? A luz aqui, ó. Certo? Olha só. E assim eu vou fazendo, ó. Em todos eles. Lembra, né, aquele degradê? Luz, sombra, luz, sombra, luz, sombra, mesma coisa. Tem sombra ali, eu vou colocar a luz aqui. Tem sombra por trás, eu vou colocar a luz do outro lado ali na frente. Ó, essa aqui é a frente, tá? Então, isso eu vou fazer em todas essas partes que eu fiz, tá? E esfumaço, tá bom? Não simplesmente coloco o branco e deixo lá, ó. Percebe que eu vou mesclando as cores, tá? Aí do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, tá? Só que a luz vai ser desse lado aqui, ó. Certo? Então é só prestar atenção direitinho, observar que vocês conseguem fazer e reproduzir esse projeto aqui, tá bom? Só faltava essa parte para a gente concluir, tá? Entregar para vocês o vídeo completo para que vocês possam fazer, certo? Olha só. E assim eu finalizei aqui, ó, tá? Só depois que eu venho retocando esse branco, tá? Quando secar a pintura. Ó, eu fiz logo, olha só, meninos, aqui a cor cinza para me dar uma profundidade, tá? Aqui nesse branco. Eu achei que eu não tinha gravado. Que eu vi que tava muito um branco muito chapado, né? Então eu resolvi dar uma profundidade aqui, ó. Só bem pouquinho mesmo, quase não dá pra ver diferença, né? Mas depois que eu colocar o preto, ele vai se sobressair aqui, certo? Meu branco está úmido ainda, tá? Ele não secou. Pra gente fazer essa parte de baixo é a mesma coisa, tá? Preenchi com o cinza claro, tá? Eu vou fazer a sombra com a cor cinza, tá bom? E eu deixei esses espaços em branco porque depois eu venho com o preto, certo? Por isso que eu deixei esses espaços aqui. Preencho com a cor cinza claro.
Para depois eu vir com a cor cinza pra gente escurecer aqui e fazer uma sombra, certo? Olha só, preenchi essa área, vou preencher o outro lado também, certo? Ó, e venho com o cinza, para dar uma escurecida aqui. Coloquei o cinza, puxei. Olha só, coloquei aqui o cinza de um lado, do outro e puxei aqui pro meio, tá? Deixando um espaçozinho ali sem preencher, tá bom? Porque depois a gente vem com o branco, para que ele se sobressaia, tá? Ó, vou fazer aqui desse lado para que vocês vejam direito, ó. Coloquei aqui, preenchi todo com o cinza claro, tá? Ó, vou adiantar o vídeo aqui para que não fique muito longo, tá bom? Coloquei aqui o cinza claro. E agora eu vou pegar, vou terminar aqui, ó. E venho com a cor cinza. Olha só, fazendo aqui uma sombra, tá? Sempre deixando aqui um espaçozinho pra gente vir com o branco depois, certo? Agora eu venho com o branco bem no meio aqui e vou, ó, esfumaçando, tá? Concentro o branco apenas é no meio, ó. Venho e esfumaço, para um lado e para o outro. Do mesmo jeito aqui, ó. Vim com o branco, ó, e esfumaço, tá? Lembrando que após secar, eu volto retocando toda a parte branca e a parte do cinza também, certo? Agora a gente vem com o preto aqui pra gente fazer a parte do meio, tá? Toda essa parte aqui, ó, coloquei o preto, tá? Preto puro, meu tecido está seco, não pintei nem nada, tá? Venho só com o preto aqui.
Olha só, com cuidado, vou trabalhando aos poucos para mim não ultrapassar para o branco, certo? Então, eu sempre vou trabalhando ali com cuidado para deixar o mais uniforme possível, certo? Olha só, aqui só a sujeirinha do pincel. Venho suavizando aqui nessas lateraisinhas, tá, pessoal? Ó. E quando a gente coloca o preto, a gente já percebe de imediato o efeito, né? A gente vai vendo ali aquele efeito bem bacana, certo? Então, ele quem vai dar aquele efeito bem bonito, o efeito tipo inox, certo? Então, é o preto quem vai se sobressair aqui, tá? Normalmente, na pintura não realista, né? Não é o preto que se sobressai. E nessa daqui, o preto, ele que quando a gente vê assim, a gente já vê logo aquele, né? Aquele impacto. Quando a gente olha pro preto, ele quem vai dar todo aquele destaque. Não é verdade? Então, coloquei aqui. Vou colocar aqui apenas nessa lateral, inclusive já vai estar marcado para vocês no risco, tá, pessoal? Já vem tudo marcado. Onde vai o branco, onde vai o preto, certo? Olha só. São poucas áreas, tá? Mas sempre tomar cuidado para não borrar, não ultrapassar o limite, tá? Para não ficar uma lista muito grossa, grosseira, né? Então, toma bastante cuidado, tá bom? Vocês vão conseguir fazer. Só observar direitinho. Olha só, coloquei aqui de um lado, do outro. Aí eu limpei meu pincel, tá? Para não ficar excesso de tinta. Ó, e aqui eu venho com o preto também, tá? Pra gente conseguir um efeito bem bonito. Então, não é muito difícil não, tá, meninas? É só prestar atenção, certo? Vocês conseguem fazer. Nessas três partes que está em branco, a gente vai fazer esse mesmo efeito, tá bom? Essas partes que está sem pintar, no caso, né? Só colocar o preto puro, tá bom? Não vai branco nem nada, só apenas o preto. Tá? Olha só. Super simples, tá bom? Só prestar atenção que vocês conseguem fazer, tá bom? Olha só, pessoal, super simples, tá, de fazer. É só vocês prestarem atenção direitinho na sua foto referência que você pegou para tirar, para fazer o seu trabalho, ou até mesmo a foto que eu postei no Facebook, tá? Então, vocês podem tirar também como referência, tá certo?
bem simples, tá? Só prestar atenção direitinho que consegue fazer, certo? Então, tanto desse lado quanto do outro, ó, aqui também eu vou finalizar com preto, tá? Preto puro, certo? Olha só. Aqui é só ajustando os detalhes, tá? Olha só. Então, pessoal, o contexto aqui é esse, tá? Eu vou dar mais uma nuance aqui de preto nessa parte de cima, ó. Mas bem de leve, tá? E eu vou fazer tipo um efeito como se estivesse na água. Aquele efeito de água, né? Ela não fica meio assim, ó, riscadinha. Então eu vou fazer assim. E aqui também, do mesmo jeito, ó. Meio que riscando assim, ó, vai e volta, vai e volta. Tá com a mão levezinha mesmo e pouco espaço aqui. E eu vou fazendo esse efeito aqui, ó. Tá? E aqui eu lavei o pincel e eu venho com um pouquinho do branco para dar uma reforçada, certo? Para clarear mais um pouco, para ser o que é nesse efeito de luz, né? Olha só. Só desse lado branco, tá? E do outro lado também. Olha só. E aqui eu vou colocar o branco, certo? Ó, nos pontos aonde eu coloquei o branco, eu já venho reforçando, tá? Já venho dando aquela reforçada aqui. Tanto desse lado quanto do outro, tá? Ó. Deixando esse meio, meninas, um pouco mais escuro, tá? O branco concentrando mais desse lado, tá? Desse e do outro lado, certo? Ó, aqui eu peguei um pouquinho do cinza e venho escurecendo aqui essa parte. Só na largura do pincel. Meu pincel é número 4, então ele é bem fino, pode ser o 4 ou 2, tá? Só mesmo na largura. Aí depois eu dei uma reforçada no cinza, na cor cinza clara, um pouquinho dentro do branco, tá, meninas? Ó, e aqui eu venho com o branco pra gente reforçar. Então, toda aquela área onde a gente colocou o branco, eu já venho dando uma reforçada, tá? Meninas, aqui tá muito quente, muito, muito quente. Então, rapidinho seca as tintas. E fica duro, né? Então, eu já vim retocando aqui, tá? Até para mostrar para vocês como é que fica depois de retocar. Vocês percebem que o branco ele fica mais forte, né? Então, fica num efeito bem bacana, tá? Eu acho, né, assim, sabe? Cada artesão trabalha de uma maneira, certo? Então, eu gosto de trabalhar usando o branco para a gente fazer a luz, para a gente fazer o reflexo, tá? Então, vai depender de cada artesão. Tem artesão que não gosta de colocar o branco, então, às vezes faz uma misturinha de duas cores, tá?
mas eu gosto de colocar o branco para conseguir um efeito mais luz, né? Mas vai a gosto de vocês também, tá bom? Se vocês não gostam, então não deixa assim, só uma camada de branco, tá? Ó, coloquei branco aqui, mas aí depois eu vi que o branco ele tava muito forte nessa área, eu coloquei um pouquinho do cinza claro, tá? Só pra fazer uma nuance mais, um pouquinho mais escura, mas o branco ele ainda se sobressai, tá bom? Inclusive, eu vou tá deixando a foto aqui pra vocês verem, certo? De como ficou aqui, depois que eu retoquei todos os detalhes, tá? Retoquei a rosa vermelha, certo? Aqui apenas o branco, tá? E eu vou retocar também essas partes aqui, ó. Tanto de um lado quanto do outro, certo? Olha só. Então, eu vou repetir, meninas, tudo isso, tudo de novo, tá? Então, se você quiser uma pintura, né, bacana, uma pintura bem feita, uma pintura que não tem pra onde correr, meninas, tem que retocar, sabe? Vocês querem uma pintura bem feita, bem trabalhada, vocês precisam retocar o seu trabalho, tá? Porque o branco ele some um pouquinho. Quando a gente coloca o branco, ele tende a sumir, tá? Quando seca. Então, é importante o retoque, tá? Até para sua pintura se sobressair. Não tem segredo nenhum, tá vendo? É só retocar. É só vocês, meninas, pegarem uma foto referência. Pega uma foto na internet, imprime ela colorido, vai pintando, vai olhando por ela e vendo as cores que tá ali na foto, tá? Vocês conseguem fazer. Tem inúmeros riscos lá, se vocês colocarem na internet, jarra de inox ou chaleira de inox. Vocês encontram várias fotos lá, certo? Aqui é só olhando os detalhes, vendo onde precisa consertar, tá bom? A gente vai observando ali e vai vendo os detalhes, tá? Ó, aqui eu reforço o branco, tá? Sempre do meio para cima, movimentos de vai e volta. Um pouco espaçozinho mesmo, tá? Para que não borre, não entre para dentro do preto, cuidado, tá? Comecei aqui do meio, vou tirando aqui o excesso para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. E tá feito aqui o nosso efeito com o branco, certo? Aqui também. Coloquei no meio, movimentos por um lado para o outro, para um lado para o outro, vai e volta, tá? Vocês já conseguem um efeito bem bacana. Vai observando os detalhes, tá?
Olha só. Aí, meninas, eu vou estar deixando a foto para vocês de como ficou finalizado, tá? Depois que eu finalizei tudo. Agora, com a largura do pincel, esse pincel é número 2, tá bom? Com a largura do pincel, eu peguei a tinta assim, tá? Dos dois lados, praticamente. Não me limitei a um lado só. Peguei a tinta e eu venho aqui, ó, na largura do pincel, venho fazendo aqui um efeito, tá? Com o preto. Só mais ou menos até aqui. Eu paro, aí eu vou para o outro lado, certo? Ó, só na largura do pincel mesmo. Até porque aqui o espaço é pequeno, tá? Ó, e aqui eu vou e paro. Certo? Olha só. Ficando assim desse jeito, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece, tá? Deixa o like, deixa o seu comentário também. Se inscreve no canal. O risco já está disponível, tanto na minha página no Facebook, quanto aqui na comunidade do YouTube, certo? E também eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo, certo? O link do risco, tá? Para quem não tem Facebook, então facilita bastante deixando o risco aqui. Como eu não tenho site, nem blog, aí eu vou estar deixando o link do risco para vocês acessarem, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado. Eu super amei, tá? Super combinou. E espero que vocês também tenham gostado. Se gostou, não esquece, tá? Um grande beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.